Sabe, vou partilhar uma coisa com vocês que espero que vocês tenham paciência de entender. Quero estar falando sobre algo que nós viemos discutindo há uns dias e Deus me falou a importância disso. E eu acho que isso vem, como eu falei, vem convergir o nosso coração numa direção correta. E o tema da mensagem de hoje é a importância da igreja local. Sabe, quando eu falo igreja, não entenda a comunidade cristã apenas, entenda todas as igrejas estabelecidas aqui por Deus. Sabe, eu quero tentar introduzir o assunto, eu quero falar um pouquinho sobre a história da igreja. Não a igreja comunidade sozinha, mas a igreja de Cristo. Tá? Talvez você não conheça a história, e por não conhecer a história, você não sabe o que precisa ser feito a partir daqui, a partir de nós. Sabe? Então, resumidamente, de uma forma muito breve, muito resumida, só para você contextualizar o que eu quero falar para você, a igreja inicia-se com os discípulos, né, em Pentecostes. Ali é o início da igreja, porque ali houve um dos primeiros ajuntamentos do corpo de Cristo e a derramada do Espírito Santo sobre eles. E a partir dali, eles começaram as primeiras ministrações, né, as primeiras pregações sobre Jesus. Houve as primeiras conversões, né, eram multidões que se convertiam, e a partir de então, eles ficaram concentrados em Jerusalém. Mas quando houve a morte do apóstolo Estevão, que ele foi apedrejado, né, a Bíblia fala que foi uma mensagem assim que mexeu com aquele tempo, mexeu com aquele povo. A mensagem foi tão poderosa que ele disse que aquilo causava coceiras nos ouvidos das pessoas. Estevão foi, eu creio, o maior pregador da história, de todos os tempos. E a palavra dele foi tão forte que as pessoas não suportaram ouvi-la e o apedrejaram. O bom pregador é aquele que recebe pedras, não é o que recebe aplausos, né? Assim a Bíblia fala. Quando tem muito aplauso é porque a gente está falando mais de ego, alma, do que do espírito. Então a igreja, a partir de Estevão, ela se dissipa. Ela começa o trabalho missionário, né? Meio que sem querer, meio que sem um propósito, sem um caminho, assim, muito bem entendido por eles, mas eles começam a fazer isso. E a igreja então começa o trabalho missionário, e aí tem a introdução de Paulo. Paulo tem aquela experiência com Jesus, que vocês sabem, né? E o próprio Jesus se revela a ele. E Paulo, não sei se vocês sabiam, ele fica, se eu não me engano, eu posso estar errado no número, 14 anos depois da sua conversão, isolado. Ele não se converteu e saiu pregar como a gente acha. Ele ficou lá quietinho, ouvindo de Jesus, aprendendo com Jesus, tendo as revelações que ele precisava. E a partir de então, 14 anos depois, que ele vem até Jerusalém, ele tem o primeiro encontro com os discípulos. Vocês sabiam? E ele tem o primeiro encontro com Pedro, a primeira conversa com Pedro. E Paulo era um cara tão usado por Deus que nas primeiras conversas que ele teve com Pedro, ele já dá uma chapuletada em Pedro, né? E Pedro já estava meio que pendendo para os judeus. E aí Paulo disse: você se comporta de um jeito na frente dos judeus, e na frente dos gentios você se comporta de outro jeito. Aí Paulo já deu aquela, né? Paulo era um homem de uma palavra muito forte. Então existe até aqui então a igreja dos apóstolos, né? As igrejas das pessoas que conviveram com Jesus e o tempo, e Paulo se distingue dos que viveram com Jesus, mas ele teve uma experiência com Jesus. Então Paulo entra aí, esses que conviveram com Cristo. Após isso começa-se um tempo pouco conhecido, né? Um tempo em que a igreja continuou, só que aí já a própria Bíblia alertava aqui, os próprios apóstolos aqui já falavam nesse tempo que haveriam falsos mestres. Naquele tempo eles já falavam isso, eles já sabiam, já estava havendo movimentos contrários a Cristo Jesus. E falso mestre, ele não vem negar Jesus. Sabiam disso? O bom falso mestre, se é que isso é possível, é meio contraditório, né? O bom falso mestre, ele não nega Jesus, ele nega a divindade de Jesus. Ele reconhece Jesus, mas não o reconhece como filho de Deus, e não o reconhece como sendo Deus, deixando a categoria, deixando de ser Deus para viver como homem no meio de nós. Eles não reconhecem a ressurreição de Cristo Jesus. Então ele fala de um Jesus muito lindo, muito querido, um bom mestre, um bom sábio, mas não o reconhece como filho de Deus. Toda mensagem que você ouvir que não reconhecer Jesus como centro, como filho de Deus, como Messias, o filho de Deus vivo, aquele que cumpriu todas as promessas, aquele que cumpriu toda a lei,
morreu, ressuscitou, está sentado à destra do Deus Pai Todo-Poderoso. Esse é um falso mestre. E aí eles tiveram que, a sequência dos apóstolos, tiveram que lutar com esses falsos mestres, que estavam dentro das igrejas, as igrejas que eram organizadas em cidades, em casas, né? Eles se reuniam nos templos, né? Mas existia aquela ainda dificuldade, porque eles traziam uma mensagem sobre Jesus, eles tinham que disputar o espaço com os judeus que estavam pregando, né, apenas a lei de Moisés. Era um contexto ainda, muita coisa a ser organizada, muita coisa a ser construída. E o tempo passou, e no decorrer desse tempo, houve uma junção com Constantino, quando a igreja se une ao Estado, quando Constantino declara que o cristianismo passava a ser então a religião principal daquela época. Isso mais ou menos na década de 300, 360, depois de Jesus já. E aí começa a introdução da teologia, né? A teologia, o que é a teologia? O estudo de Deus, né? E a teologia, por mais que ela é importante, ela nos ajudou em muita coisa e também nos atrapalhou em muita coisa, porque nada nesse processo foi perfeito e ainda não é. Vai ser um dia, quando nos encontrarmos com Jesus, nas bodas do Cordeiro, ali sim nós teremos uma igreja perfeita, sem mácula, sem mancha, ali vai ser perfeito, maravilhoso. Até então nós vamos ter que sofrer com algumas coisinhas. Mas nessa introdução da teologia, do estudo, de querer entender melhor Deus, a igreja peca em uma coisa muito séria, sabe? Por quê? Porque a teologia que foi formada no início da igreja não foi formada pelos apóstolos e não foi formada pelos discípulos, mas foi formada por filósofos. Sabe, a nossa teologia de hoje, que nós temos, a teologia de hoje, o estudo de Deus, ela carrega muito mais de Aristóteles e Platão do que de Abraão e Moisés. Meu irmão, isso acabou que trouxe muita discrepância no cristianismo, porque a partir de então, aí teve até religiões que se formaram em cima disso, entendendo que a salvação só se vinha através do conhecimento, mas não quero entrar nesses méritos. E assim discorre durante um grande tempo. E ali começa a prevalecer a Igreja Católica. A Igreja Católica, ela tem um ponto muito bom na sua história e tem os seus pontos negativos. Eu não condeno a Igreja Católica no todo, porque ela foi a responsável por guardar a palavra durante muito tempo. Sabe, ela teve um papel de reunir a palavra, de organizar a Bíblia, né? De manter esses escritos aqui guardados, né? Escritos preciosos que foram se ajuntando ao longo do tempo para nos formar a palavra exatamente como nós temos hoje. O que eu digo que a igreja talvez tenha pecado é de ter não trazido isso como centro de todas as coisas. Mas não quero entrar em méritos de quem errou ou quem não errou. E aí existiu o tempo das trevas. O tempo das trevas foi o tempo em que as pessoas pararam de ter acesso à palavra. Elas tinham apenas acesso às informações dos líderes religiosos. Então o que valia não era mais a Bíblia, mas era o que eu dizia. E esse é um risco que a gente corre até hoje. E esse é um risco que vocês correm. E é por isso que eu incentivo vocês a lerem tanto a palavra, porque vocês têm que julgar a palavra que é dita. Vocês têm que avaliar o que eu estou dizendo aqui na frente. Vocês têm que avaliar o que vocês escutam na internet ou em outras igrejas. Vocês têm que fazer como a igreja bereana, né? Que está descrita aqui na palavra. Que ali diz que Paulo pregava e os bereanos vinham depois consultar na palavra se aquilo que Paulo tinha pregado era verdade ou não. Esse é o modelo perfeito de cristão, porque ele julga a mensagem. E quando você não tem conhecimento da palavra, é muito fácil você ser enganado por doutrinas. Doutrinas que distorcem a palavra. Toda doutrina ela tem um fundo da palavra, mas ela se manifesta fora do princípio. E aí veio a idade das trevas, né, em que o povo não tinha mais acesso à palavra. E aí aconteceu uma série de problemas. E lá na década mais ou menos 1500, ali mais ou menos, né, nesse período, né, existiu os protestantes, aqueles que se protestaram contra a Igreja Católica. E aí começaram a resgatar, trazer esse resgate da palavra, trazer a palavra como centro, né? É por isso que nós somos conhecidos como evangélicos,
Porque a nossa doutrina é baseada num evangelho. Por isso somos evangélicos. Por isso que somos denominados assim. Mas os protestantes também não eram perfeitos em sua teologia. Vocês sabiam que Martinho Lutero batizava crianças? Batizava. Martinho Lutero, só para você ter uma ideia, ele queria tirar o livro de Tiago da Bíblia. Eles não eram perfeitos. Sabe, mas por que eu estou falando tudo isso? Porque a igreja, o corpo de Cristo, ela sempre foi e sempre será formada por pessoas imperfeitas. E eu sempre falo, Deus ele é tão humilde, sabe? É uma humildade que não é compreensível a nós, ao ponto de submeter a homens imperfeitos para regir algo que Ele criou, que deveria ser perfeito. E Ele coloca na mão de homens e diz, agora você cuida para mim. E normalmente quem vem para Jesus não é os bonzinhos, é os cacos. É, como diz o gaúcho, né? Caco é quem não tem muito valor, né? O gaúcho fala assim. Só vem lá no sul eles falam assim, os curva de rio. Você já viu uma curva de rio? O que junta na curva de rio? Só sujeira, né? Só entulho, vai entulhando tudo lá. A igreja é formada, a igreja é uma curva de rio. Que vai juntando um monte de gente com problema. E a gente tem que se organizar e tem que fazer a coisa funcionar. E tem que centralizar em Cristo Jesus. E tem que pregar o evangelho, tem que manifestar isso nas pessoas. É um desafio enorme, irmão. É um desafio tremendo. Sabe por que eu fiz questão de contar a história? Porque se você parar a analisar hoje, nós estamos vivendo num tempo, voltando ao contexto da história, nós estamos vivendo num tempo preciosíssimo. Porque todos temos acesso à palavra. A palavra é extremamente disseminada. Nós temos aí excelentíssimos pastores, conhecedores da palavra. Por mais que exista divergências teológicas, o centro, que é Cristo Jesus, esse é inegável, sabe? Esse não tem como você falar assim, não, eu não conheço Jesus. Não conhece porque não quer. Porque está aí disponível para todo mundo. Você tem a opção de no seu celular aqui, se você tem internet, acessar um conteúdo maravilhoso, escutar mensagens maravilhosas e ser impactado pelo poder de Deus, pela palavra de Deus. Então tá muito disponível, né? Tem muito conhecimento aí, muita informação. E um dos grandes erros da igreja primitiva, não da igreja primitiva, mas na sequência dos teólogos, foi de querer entender Deus e não desfrutá-lo. Porque o que Jesus fez foi rasgar o véu do templo para que nós tivéssemos um livre acesso a Ele. Quer dizer o que? Eu poderia desfrutar de Jesus todos os dias, em todo o tempo. Mas eles tentaram botar Deus numa mesa, né? A Bianca é enfermeira, né? Fazer uma biópsia. Tentaram fazer uma biópsia de Deus. E tentando entender os pedacinhos de Deus e tentando explicar a Deus. Vocês entenderam que perdeu o foco? E é isso que nós precisamos convergir hoje. É isso que nós precisamos resgatar hoje. Que a igreja tem que parar de estar preocupada com teologia, parar de estar preocupada com diferenças, porque se faz isso, se faz aquilo, se veste isso, se veste aquilo, se tem véu, se não tem véu. Porque tudo isso nos afasta de Jesus. Isso tudo coloca barreiras para que a gente não desfrute da presença dele, que é o centro de todas as coisas. E esse é o motivo, sabe, de nós nos reunirmos no domingo. Não é para vir ouvir uma palestra legal, não é porque não tinha nada para fazer e o Faustão está muito chato. E é chato aquele cara. É porque nós... Vai cair. Acho que ele não vai ver, não. Mas a questão é Jesus. É por Ele que estamos reunidos. É para poder no louvor aqui, Deus me completou a palavra enquanto eu estava aqui adorando. Eu estava orando, Deus, eu sei que precisa entender mais uma coisinha. Aí Deus me falou no final, vocês vão saber o que é. Coloca Atos, capítulo 5, 42. Eu quero, através de alguns textos, mostrar para você, para tentar desconstruir algumas coisas que nós criamos. Sabe, o Luiz Hermínio fala muito isso, né? Que durante um tempo,
Deus colocou, né, profeticamente na mão dele 2 marretas, que não eram para edificar, mas eram para destruir o que tinha sido edificado e reconstruir em base nova. E é mais ou menos isso que eu quero fazer aqui com vocês. E aqui diz assim, Atos 5:42: e todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Cara, isso aqui é a essência do cristianismo. Todos os dias. Aonde? No templo e nas casas. E nós, o que nós fizemos? Nós colocamos só no templo. Nós esquecemos que a igreja se dá nas casas. Nós esquecemos que o sacerdócio começa com o homem em casa. Nós esquecemos que a evangelização dos nossos filhos não é o pastor, não é o missionário que faz, é o pai e a mãe. Eu falei ontem isso lá em Mutum, nós terceirizamos a educação bíblica dos nossos filhos. Aí você diz assim, mas eu não sei da Bíblia. Meu irmão, não sabe, mas não busca saber também. Porque ninguém nasce sabendo. Você precisa, né, Thelmo? Ninguém nasce sabendo, né, Thelmo? A gente tem que aprender, né? O Thelmo, direto a gente brinca lá na fazenda. Às vezes surge situações assim que a gente nunca viveu, né? Quebra um negócio lá que a gente não sabe nem por onde começar. E agora, Thelmo? Ninguém nasce sabendo, vamos começar. E aí a gente pega e vai, Deus, né, provê e a gente consegue resolver aquilo. Coloca também Romanos 16:5. Romanos 16:5 diz assim: saudai também a igreja que está em... Lê para mim aqui. Eu estou vendo um monte de igreja aqui, ó. Saudai a Epêneto, meu amado, que é as primícias da Acaia em Cristo. Então a igreja primitiva, ela se dava muito mais nas casas do que nos templos. Sabe, o templo era um espaço de evangelismo, em que eles tinham a oportunidade de pregar uma palavra para aqueles que não conheciam. Mas a igreja, a reunião do corpo de Cristo não era no templo, era nas casas. Quando eles tinham a comunhão, quando eles tinham a ceia, era nas casas e não no templo. Era totalmente ao contrário do que nós fizemos hoje. Agora, isso aqui vai cair na internet, vai ter gente que vai criticar. Se eu falar para você que você lá na sua casa, com a sua esposa e com os seus filhos, você pode pegar o pão e o suco da videira e abençoar e fazer a ceia com os seus filhos, você talvez tem pessoas que vão se escandalizar com isso. Que vão dizer, não, mas cadê o pastor? O pastor é você. Você é o sacerdote, Deus te deu autoridade, abençoa, partilha do pão, celebra a ceia, já aproveita, prega para o teu filho, nós estamos aqui renovando a aliança com Cristo Jesus, renovando uma aliança com Ele, porque Ele fez isso, assim, 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 assado. Faz a ceia lá na sua casa, não tem problema não precisa ter pastor não precisa ter nada diferente, não precisa ter, né, não vem com aquela história de trigo, sem glúten, né. Meu Deus, se Jesus viesse hoje e fosse fazer a distribuição dos pães e peixes, ia dar trabalho, porque daí ia ter um vegano no meio, não ia querer comer o peixe, ia ter outro que não ia comer o pão porque tinha glúten, ia ser complicado. Jesus veio no tempo certinho, sabe, que hoje o povo não está fácil. Sabe, eu vi um testemunho de um pastor que ele queria fazer muito a ceia, e eles não tinham pão e não tinham suco, eles tinham acabado de evangelizar um lugar, e aí só o que eles tinham era água de coco e banana. Aí ele pegou a banana, abençoou a banana, partiu a banana, deu para todo mundo, abençoou a água de coco, deu um pouquinho de água de coco para todo mundo e falou, essa banana representa o corpo de Cristo, essa água de coco representa o sangue de Jesus, e vamos tomar da ceia e vocês vão fazer parte do corpo de Cristo. Pronto. Simples. Se tem o pão, faz com o pão. Não estou criando uma teoria agora que a gente vai fazer ceia com banana, não é isso. Mas eu estou dizendo que na falta, o que importa é a representação, o que importa é a renovação da aliança. O resto são simbologias. Então a gente precisa desconstruir esse modelo religioso que foi criado, de que as coisas são engessadas, tem que ser assim, tem que ser assado. Mas a ceia só pode ser com fermento. Se for com fermento eu não tomo. Sabe, outra coisa sobre ceia, querido, quem decide sobre ceia é você. Talvez você já sofreu em algum lugar de você ter que fazer uma fila aqui, né, parecendo
um matadouro, né? E aí tem um cara que diz assim: você sim, você não. Você toma, meu Deus, quem sou eu para julgar? A Bíblia fala: julgue-se homem a si mesmo. E tome da ceia. Então é você se analisar, se julgar, se tiver erro, se arrepende e faça parte da ceia. Esse é o princípio. O princípio da ceia é inclusivo, não exclusivo. É para que você faça parte, não para que você saia. A ceia não é para afastar nem para segregar, é para unir, porque a ceia é um ambiente de comunhão. O partir do pão, no partir do suco. É lindo, a ceia é maravilhosa. Eles faziam todos os dias na igreja primitiva. Você imagina toda vez que você se reunir com o irmão, vamos fazer uma ceia? Eu estimulo vocês a fazer isso. Convida seu irmão para jantar um dia, diz: meu irmão, vamos fazer a ceia aqui, eu e você? Vamos pegar um pão e um vinho aqui, pode ser vinho também, tá? Não tem problema. Se quiser com suco, faz com suco. E só não toma muito, né? Parte o pão, ora lá e toma um pouquinho. Faz. Celebra Jesus. Quem dera se ele fosse celebrado em todas as casas, todos os dias. Que coisa linda, maravilhosa. Que glória nós daríamos a Jesus se nós fizéssemos isso. Sabe, tem muita coisa sobre igreja que a gente precisa desconstruir. A gente foi ensinado que igreja boa é igreja grande, né? A gente usa o mesmo jeito que a gente escolhe time de futebol, a gente escolhe igreja. Vocês sabiam disso? A gente escolhe por aquele que tem mais título, mais reconhecimento e é maior. É ou não é assim? É assim. Aí eu vou torcer pro Flamengo. Vou torcer pro Corinthians. Tudo bem você torcer pro Flamengo e torcer pro Corinthians, mas tem outros times, entendeu? Todos fazem parte de um corpo. E uma coisa que a gente criou, que não é verdade, é sobre igreja grande. Não existe igreja grande, não existe igreja pequena. Existe igreja fora do propósito e dentro do propósito. Porque Deus nunca foi preocupado com números, numericamente falando, assim, no sentido de dizer que quanto mais melhor. Não, não é quanto mais melhor. Isso não é verdade. Se fosse assim, Deus teria começado o mundo com ele povoado já. Se fosse assim, Jesus teria se feito em uns 1000 Jesus Cristo e saído por todo mundo pregado o evangelho. Não, ele se fez um só, pregou para os discípulos deram continuidade naquele negócio. E ele passou a dizer: agora é com vocês, eu estou indo para o meu Pai, vou para a glória, né? E assim é com vocês. Então, põe aí Mateus 18, 19. Estão entendendo o que eu estou falando? Diz assim: também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que estás nos céus. Você precisa só de 2 pessoas para formar uma igreja, sabia? 2 pessoas. Porque um vai cuidar do outro. Se eu pedir uma coisa errada, minha esposa vai dizer: não, Fernando, acho que não. Se ela pedir, eu vou dizer: amor, não, a Bíblia não fala isso, né? Tem um para as coisas. Quando Jesus foi enviar os 70 discípulos para começar o evangelismo, o que ele fez? Vão de 2 a 2. Já mandou eles como igreja. E se existir concordância com 2 pessoas, o que a Bíblia me promete? Que aquilo que eu pedi será feito por meu Pai. Então você acha que Deus está preocupado com quantidade ou com fidelidade? Porque se com 2 Deus já atende, então a questão não é na quantidade. A questão é estar com um princípio. Você entendeu? Então quando alguém falar para você: ó, tem um fulaninho que lá que está enfermo, não espera até quarta-feira para vir orar, não. Vai lá e ora por ele. Chama alguém da igreja, chama teu marido, chama tua esposa, diz: ó, tem um fulano lá que precisa de oração, vamos lá orar por ele. Não vai sozinho, vai em 2, tá? Que aí a oração de vocês em concordância vai fazer efeito. Pronto. E deixa o pastor descansar. Brincadeira, pode me chamar se quiser. Só brincando, tá?
Sabe, outra grande questão sobre igreja que a gente precisa aprender. Eu vou ministrar isso logo, uma outra situação, vou estar falando sobre... A gente precisa entender os tempos e os ambientes. E essa é uma grande dificuldade da igreja, de entender os tempos e os ambientes. Por quê? Por que eu estou falando isso? Igrejas mais tradicionais, elas tiveram um papel, e ainda têm com certeza, de extrema importância. Vou falar aqui do Brasil para você contextualizar melhor. Maravilhoso. Tiveram uma revelação de Deus, começaram debaixo do princípio, continuam debaixo do princípio, mas sabe, as coisas tudo organizada, sabe, uma coisa assim, que para a época era algo inovador, era algo que era à frente do seu tempo. A grande dificuldade dessas igrejas mais tradicionais, e talvez possa vir a ser a nossa daqui a uns anos, porque a gente não está isento disso, é que elas acharam que a revelação de 100 anos atrás ainda serve para o dia de hoje. E não serve, porque os tempos mudaram, os ambientes mudaram, as situações mudaram. O Brasil é outro hoje. O Brasil hoje é um país extremamente evangelizado. Então nosso foco maior hoje não é mais evangelismo no Brasil, fora sim, mas no Brasil não é mais. O nosso problema aqui no Brasil é caráter. Você entendeu? E aí eu tenho que mudar a minha pregação, aí eu tenho que mudar o meu estilo. E aí a gente encontra muita dificuldade, porque se tem uma coisa que o ser humano não gosta, é de mudança. Eu vou falar aqui de nós. O Rangel orou, vamos adorar? Vamos, todo mundo fica de pé. Desligou o som, todo mundo senta. Aí eu falei, vamos adorar? Ninguém ficou de pé. A gente é acostumado a criar rituais e hábitos, e quando você muda isso, a gente tem dificuldade de entender o ambiente, e tem dificuldade de se colocar no ambiente, e por isso muitas vezes a gente não compreende a Deus, porque a gente está desconectado do ambiente. Quando eu falei vamos adorar, eu esperei no meu coração que vocês ficassem de pé e voltassem a adorar. Mas todo mundo ficou sentado, olhando para mim, esperando eu começar a pregar. Porque se formou um ritual, você está entendendo? E Deus, meu irmão, não funciona debaixo do ritual. Não queira ensinar a Deus como se faz as coisas. Porque nós estamos limitando o ser mais poderoso de todo o planeta, o universo e tudo mais. Nós estamos fazendo exatamente o que os teólogos fizeram lá atrás, tentando dissertar Deus e botar ele numa caixinha e dizer Deus funciona assim, assim e assado. Nós estamos quase querendo ensinar a Deus como é que se faz as coisas. Um grande exemplo de tempo eu vejo com Moisés. Moisés, numa certa vez, o povo estava sedento por água, e aí Deus falou para ele, Moisés, vai até a rocha e fere a rocha. Ele pegou o cajado, que representava a autoridade que Deus tinha dado para ele, e bateu na rocha, pá! E aí verteu água da rocha, não foi? Aí passou-se o tempo, e de novo o povo se encontra sedento. Aí Moisés viu uma rocha, o que ele disse? Funcionou lá atrás, vai funcionar de novo. E aí pegou o cajado e pá, feriu a rocha. Quando ele feriu a rocha, Deus falou para ele, por causa disso você não vai entrar na terra prometida. Porque eu disse, fala a rocha. A ordem que Deus tinha dado a Moisés é, fala a rocha e não fere a rocha. Mas ele queria fazer exatamente como ele tinha aprendido no início. Ele criou um método e um modelo de como Deus age, entendeu? E aí só por isso ele não pôde entrar na terra prometida. Recebe essa. Qual que é o grande tchan de Davi? Por que Davi é um homem segundo o coração de Deus? Porque tudo que Davi ia fazer, ele consultava a Deus. Davi teve uma guerra com os filisteus, foi lá, lutou com os filisteus, né? E aí era tipo assim, eu não lembro os números lá, mas era mais ou menos assim, era 500 guerreiros de Davi e tinha 2.000 filisteus. Ele estava numericamente, né, em número bem menor. Aí você pensa assim, bom, a minha chance de ganhar é menor, né? Porque eu estou em número menor. Aí ele foi lá e consultou a Deus. Aí ele consultou a Deus, Deus falou, vai que eu vou te dar vitória. Aí Davi foi. Foi lá, guerreou, matou um monte de gente, botou um monte de gente para correr.
Aí Davi já ficou em número maior. No outro dia, quando Davi acorda, está o exército filisteu na frente do acampamento dele, esperando ele para guerrear. O que você faria? Se eu ganhei ontem com um número menor, eu vou ganhar hoje de novo, porque agora eu estou em vantagem. E se Deus já me deu vitória ontem, vai me dar hoje de novo. Você pegaria sua arma e iria para a guerra, não iria? Todo mundo faria isso. Só que Davi não fez isso. Davi parou e disse: Senhor, posso ir para a batalha? Aí Deus falou: agora não, espera, aguenta aí um pouquinho. Aí ele ficou um pouco lá. Aí Deus falou: agora pode. E aí Deus, além de falar que podia, Deus deu uma estratégia. Deus falou: ó, você vai assim e eu vou por aqui. Olha a diferença quando você consulta Deus. Deus disse: eu vou com você. E aí Deus vai. E aí Deus disse assim: quando você escutar o estrondo de cavalos, vai que eu vou te dar vitória. Então nós precisamos, como igreja, ser como Davi. Sabe, nós passamos por um tempo, para você entender o ambiente que você está vivendo, por um tempo em que nós, como igreja, ficamos praticamente 5 anos, né, Cláudia? Cavucando, construindo base, sabe? Não, nós vamos firmar isso aqui numa coisa sólida. Nós vamos pregar um evangelho que traga diferença, que mude a vida das pessoas, que traga caráter. E eu olho para a igreja hoje com muita alegria, porque eu vejo assim que todo mundo tem potencial. Isso me alegra. Eu vejo que vocês estão engajados, vocês têm potencial. Eu posso pegar qualquer um de vocês aqui e a gente sentar aqui 6 meses junto. Você vai se tornar um líder, você vai estar, sabe, motivado, cuidando de pessoas, porque nós temos uma base. Só que aí Deus mudou a chave agora. Meu irmão, Deus mudou a chave agora. Agora nós vamos parar de cavucar para baixo. Deus falou que agora é o tempo da expansão. E nós vamos começar a expandir, nós vamos começar a alcançar lugares que não foram alcançados. Não quer dizer que eu vou parar de cuidar de vocês, muito pelo contrário, vou cuidar ainda mais. Só que daí pode ter um irmãozinho que diga assim: ah, Fernando, agora eu tinha saudade daquele tempo. Eu tinha saudade quando você me visitava mais vezes. Eu vou dizer: tudo bem, meu irmão, saudade eu também tenho, mas você não está entendendo o tempo da igreja. Você quer ficar preso no passado, enquanto o tempo que Deus tem é novo. Então, se você não entender os ambientes, você não consegue acompanhar a igreja, você fica para trás. Outra coisa sobre a igreja é que as ferramentas e estratégias, elas evoluem, mas nunca sem perder princípio. Então, se a ferramenta evangelística há 30 anos atrás era distribuir folheto na rua e pregar nas praças, talvez hoje não funcione mais. Hoje uma ótima ferramenta de evangelismo é célula. Evoluiu, mas não perdeu o sentido. Não perdeu o princípio ainda é apresentar Jesus. Sabe, eu comparo isso, as ferramentas que Deus dá à igreja, como a agricultura. A agricultura, anos atrás, ela era feita por carro de boi, por arado, serviço manual, capina. Era tudo no braço, tudo na força. E as coisas evoluíram. Hoje você sobe num trator que faz uma quantidade de área enorme num dia. Você tem ali um GPS, um piloto automático. Você está conectado com um satélite lá no céu. Você tem ar-condicionado, um radinho MP3. Mudou ou não mudou? Mas os dois estão fazendo a mesma coisa, mexendo na terra. Você entendeu? E aí talvez você seja esse irmãozinho que diga assim: não, eu sou contra trator, eu sou do tempo da enxada. Meu irmão, você quer ficar na enxada? Fica, você vai ficar para trás. O que Deus está dando de novo é muito mais fácil do que pegar num cabo da enxada, se é que você está entendendo o contexto que eu estou falando isso. Você entendeu? Então as ferramentas, elas são as mesmas, os princípios, as ferramentas são diferentes, os princípios são os mesmos. Hoje nós somos organizados, né? Isso é nível nacional. A maioria das igrejas está aderindo à célula. É excelente. Tem os seus problemas? Tem sim, não é perfeito não, tá? Não pense que a igreja em célula é perfeita. E daqui 10 anos, 20 anos vai surgir algo novo, melhor que isso. E talvez a gente mude, pare de fazer célula para fazer algo diferente.
Porque senão nós vamos fazer igualzinho que nossos antepassados fizeram. Não, porque célula é assim e tem que ser assim, mas quando instituíram era assim. Sabe, e não pode, as coisas não podem ser assim. Vou falar uma coisa aqui para vocês que eu anotei. Não sei onde é que está. Põe Efésios 2, versículo 1 e 2. O que eu ia falar é o seguinte, eu lembrei. Nós confundimos Bíblia com tradição. A Bíblia não é um livro de tradições. E nós muitas vezes nos envolvemos com igreja pela tradição. Tem até um amigo meu, um amigo nosso, né, Cláudio, lá do Sul, que ele tem um ditado assim, ele, se fosse para cuidar de tradição, eu ia frequentar CTG e não igreja. Porque CTG é lugar de você ter tradição. Igreja não, meu irmão. Igreja é lugar de você avançar, é lugar de você crescer, é lugar de deixar Deus mover na sua vida, transformar você. Porque senão você fica preso a coisas que homens criaram, que biblicamente às vezes não fazem sentido. Efésios 2:1 diz assim: eu vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Põe o 2. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Coloca também Efésios 6:10. Esse aqui é um pouquinho mais claro o que eu quero dizer. Diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Eles entendiam o tempo. Contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Por que eu estou lendo esse texto para você? Porque Satanás e seus demônios, eles são organizados, vocês sabiam? Eles são organizados. Eles são organizados por principados e potestades. O que isso quer dizer? O que isso se aplica na minha vida? Sobre essa cidade, existe um principado e uma potestade demoníaca, que tem um foco específico sobre essa cidade. Sobre esse estado, também existe um principado e uma potestade demoníaca com foco específico para esse estado. A nível Brasil, a mesma coisa, e a nível mundial, a mesma coisa. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então eles são organizados por regiões. Sabe? Olha que louco isso. O diabo tem visão local e a igreja não tem. Misericórdia, cara. O diabo, ele olha para uma cidade e diz: não, aqui eu vou fazer tal estratégia, eu vou agir assim, eu tenho um plano específico para essa cidade. E nós, como igreja, nós não conversamos, nós não nos comunicamos, porque cada um está defendendo a sua placa, cada um está brigando pela sua denominação, esquecendo do foco que é apresentar Jesus e fazer a diferença nessa cidade. Sabe, existe uma cláusula na Constituição que isenta as igrejas de impostos. Se vocês não sabiam, toda igreja ela é isenta de impostos, porque entendeu-se que a igreja ela faz um bem social. E eu vou ser bem sincero, se cobrassem impostos das igrejas hoje, eu seria um a favor, porque a igreja perdeu a ação social que tinha. Nós perdemos o foco e nós deixamos de fazer a diferença como deveríamos fazer. Essa cláusula nós temos quebrado, sabe? Porque nós estamos preocupados em abrir igreja e não fazer diferença. Essa semana lá na vigília o Rangel deu uma ideia, né? Vamos botar em prática aquele negócio dos bilhetinhos, né? Nós vamos fazer um cartãozinho, nome da igreja, culto, nome do pastor, telefone, e nós vamos sair aqui no bairro distribuindo nas casas. Ó, nós temos uma igreja ali, nós queremos que você venha nos visitar.
Que se nós não fazer diferença nem aqui em volta, meu irmão, não vai ser na cidade que nós vamos fazer. Tem que começar do pouco, começar do que está próximo, tá bom? Então existe sim uma visão macro, uma visão celestial de Deus para o Brasil? Tem sim, mas também existe uma visão local, uma visão a nível cidade e uma visão a nível de igreja. Sabe, Paulo, quando escrevia as cartas, Paulo entendia muito bem isso. Paulo, ele mandava cartas, escreva a carta para a cidade que está em Corinto. Ele mandava carta para cidades, porque a visão mínima que ele tinha era para uma cidade. Então ele não olhava como denominações, mas ele olhava como um corpo todo, que tinha uma missão específica para aquela cidade. E se você for ler as cartas de Paulo, se eu não me engano são 16, você vai ver que para cada cidade ele tem um assunto e ele trata algo específico, porque deveria ser assim. Mas ao mesmo tempo ele tem uma visão macro também, porque para algumas cidades ele fala, agora você pega essa carta que eu mandei para a igreja de Colossenses, se eu não me engano, e manda lá para Laodiceia, que eu quero que eles leiam também, porque esse assunto aqui ele é macro, ele não é só micro. Os caras estavam muito à frente de nós, meus irmãos. Os caras estavam voando já, e nós estamos muito atrasados. Nós estamos infelizmente regredindo muitas vezes. Então a triste notícia que eu te dou é que infelizmente o inferno muitas vezes é mais organizado que a própria igreja. Vocês sabiam? Porque para cada cidade tem um legado espiritual que eles querem deixar, e eles trabalham focado nisso. Você não vê demônio rebelde querendo fazer um trabalho sozinho. Eles se submetem, eles têm um propósito em comum. Mas a gente nem internamente consegue fazer isso, porque se eu falei agora, eu falei para vocês, nós estamos no tempo da expansão. Talvez você já torceu, já não gostei. Internamente a gente não consegue ter uma visão só, quem dirá externamente. Então a gente precisa primeiro fazer aqui dentro. Vamos começar nos unindo. Sabe, a gente teve quinta-feira a vigília, exatamente para isso. Comunhão, orar junto, oração junto gera intimidade. Nós precisamos ser um só corpo, com uma só visão, num só sentido, num só caminho. E aí depois nós vamos conseguir nos unir com as outras igrejas. Nós precisamos nos organizar, nós temos foco aqui. Nós somos a igreja da família, o nosso foco é vocês. Nós não trabalhamos para abrir denominações, nós trabalhamos para que vocês sejam edificados. Depois de 1 ano e meio que a gente foi pintar a fachada da igreja, não sei se vocês repararam ali. Aí logo vai sair a placa. Aí quando nós botar a placa, nós vamos mudar daqui que vai ficar pequeno. Eu estou até vendo. Mas Deus que sabe, né? Coloca Mateus 12, 25. Johnny, uma aguinha gelada. Obrigado. Mateus 12, 25 diz assim: Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Então precisa ter unidade, precisa ser um só corpo, precisa ter um só foco. Senão não funciona, fica rachado. Esse princípio se aplica para nós. Se não for um só corpo, com uma só compreensão, como um só foco, sabe, a gente criou o projeto Malaquias 4:6. Eu posso dizer que 90% da igreja não aderiu. E aí? Vai esperar o filho ficar com problema? Para daí depois vir dizer: Fernando, eu preciso de uma ajuda, eu preciso levar meu filho para salvar uma vida lá, porque já não estou dando conta mais. Adere ao projeto, é projeto de Deus, é para fazer diferença, é para que você comece a cuidar dos seus filhos na sua casa. Você entendeu? Aí não entende por que as coisas não avançam, porque não está sendo um só corpo, não tem só um entendimento e não está funcionando junto, sabe? A igreja, nós somos pequenas engrenagens,
É pequenas engrenagens funcionando junto, e com uma engrenagem maior que é Cristo Jesus, que está regendo todas as outras. Se uma quebrar um dente, meu irmão, para tudo. A Bíblia fala sobre corpo, né? Aí você diz assim, meu mindinho não vale nada, eu não sei nem porque que tem esse negócio aqui. Mas bate ele na quina da mesa para ver se você não vai sentir dor. Vai, porque ele faz parte do corpo. Então quando tem um irmão que não está bem, o corpo inteiro tem que sofrer. Sabe, eu falei isso aqui para vocês. Como é que foi aquele negócio que eu falei que o corpo manda tudo para... Quando entra em coma, né? O Johnny me lembrou aqui. O corpo funciona assim. Esses dias eu entendi como é que funciona o coma. O coma é assim: algum órgão do corpo sofreu uma lesão muito grave, algo muito sério. O corpo entra em coma. O que é entrar em coma? O corpo diminui o seu ritmo ao mínimo possível para a sobrevivência, para que canalize as energias para aquele órgão, para que aquele órgão possa ser abastecido de células, de sangue, com maior intensidade possível, para que ele possa voltar a viver e o corpo voltar a funcionar. Isso é profético, irmão. A igreja deveria funcionar assim. Entendeu? Mas a gente não vive como corpo, a gente vive como indivíduo. Apesar de sermos indivíduos, né, nós temos a nossa especificidade, mas Deus olha para nós também como um corpo, como um coletivo. Outra questão que eu quero tratar com você, meu irmão, é sobre você escolher, sobre escolhas. Isso aqui é importante, tá? Você escolhe uma igreja ou escolhe um pastor para a sua vida? Segundo aquilo que você escolher, demonstra o que está no teu coração. Nenhum dos dois está errado, sabia? Nenhum dos dois está errado. Você pode escolher só uma igreja. Se eu quero só uma igreja e não quero nunca olhar para a cara do pastor, tudo bem. Mas eu digo para você, você vai ser sempre multidão. Agora, o dia que você escolher uma igreja pelo pastor, pela pessoa que o pastor é, pelo caráter que ele tem, pela influência que ele tem, pelo que ele ministra, pelo que ele vive, aí você está escolhendo alguém que você vai se tornar um discípulo. Você entendeu a diferença? Escolho ser discípulo ou escolho ser multidão? Eu prefiro ser discípulo. Eu vim para a igreja por causa do meu pastor. Eu era totalmente tradicional, era de outra religião, né? Era averso a evangélico, tinha tudo para nunca entrar numa igreja evangélica. Mas o que me fez ir para uma igreja foi a vida do meu pastor e da minha pastora. Foi o testemunho e o caráter que eles têm. E eles me receberam, me acolheram, me levaram para dentro da casa deles. E eu decidi me tornar um discípulo. E hoje a gente está fazendo isso porque eles tomaram a decisão lá atrás. Vocês verem a importância de uma escolha. Porque segundo aquilo que você escolher, vai influenciar na vida de muitas pessoas. Vou falar uma coisa aqui com sinceridade, talvez você se ofenda, mas não estou falando por isso. Sabe, a multidão ela é egoísta. Porque ela pensa só no alimento diário. Ela pensa em encher a barriga, comer o peixe, o pão e voltar para casa. Escutar uma mensagem legalzinha e voltar para casa. Isso é egoísmo, tá? Você tem que ouvir da palavra, você tem que degustar dela, degustar da presença de Deus, mas isso tem que fazer diferença na vida das pessoas. Isso é ser um discípulo. Coloca Provérbios 25, por favor, Gabriel. Provérbios 25, versículos 6 e 7. Diz assim: não se engrandeça na presença do rei e não reivindique lugar entre os homens importantes. É melhor que ele lhe diga, suba para cá, do que ter que humilhá-lo diante de uma autoridade, o que você viu com os olhos. Tá bom até aqui, eu ia ler mais, mas não vou estender. O que isso aqui está dizendo? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes você decide vir para uma igreja, não porque você
que é Jesus, e não porque você reconheceu que ali existe um corpo que representa Cristo, mas porque você está vendo naquela igreja uma oportunidade de ganhar um cargo. E o conselho que está ali no versículo 6, ó, qual é? Vamos ler de novo. Não se engrandeça na presença do rei e não reivindique lugar entre os homens importantes. Barbaridade. Senão você será humilhado. Sabe? Não busque igreja por cargo. Um bom pastor, não estou falando de um excelente, estou falando do bom, só do bom. O bom pastor, ele observa as ovelhas. Ele presta atenção, sabe? Modéstia à parte, eu sou bem puxado nesse sentido, eu observo muito. Eu estava lá na vigília, enquanto nós orávamos na vigília, eu observava a igreja e os irmãos que estavam lá, e eu identifiquei muita coisa que precisa resolver só observando vocês orando. Só isso. Mal é mal falei com alguém lá, mas já tem assunto para reunião domingo, no começo do mês, para os líderes de célula. Tem coisa que temos que resolver. Você entendeu? Só observando. Sabe? O bom servo é aquele que quer servir, mas não quer ser reconhecido. Então, quando alguém chega para mim e diz assim, ela vem, né? E às vezes não é nem por mal, né? Às vezes é porque ela realmente tem um grande trabalho em outra igreja. E, bom, tem todo um histórico, né? Ela quer apresentar aquilo, ela quer mostrar que ela tem história. E isso é bom, isso não é ruim. Eu não anulo o que você viveu, de modo algum. As bagagens, as experiências são extremamente importantes. Mas você não precisa tentar vender isso para mim. Você não precisa me entregar um currículo, meu irmão. Isso aqui não é uma empresa, isso aqui é uma igreja. Currículo você deixa na empresa. Aqui a nossa questão não é com talento, é com fidelidade. Então, se você quer um cargo, você quer fazer alguma coisa, demonstre fidelidade, não talento. E eu vou provar isso para você na palavra, Mateus 25, 14 e 21. Jesus, você acha que os discípulos, quando Jesus chamou, eles eram talentosos? Não eram talentosos, não eram nem convertidos. A maioria não era nem judeu praticante. Mas Jesus observou algo neles, em alguns que tinham um grande potencial para serem fiéis. Não... Mateus 25, 14 e 21. Ou põe só, não, põe outro texto, põe 1 Coríntios 4. Vou ler só esse. 1 Coríntios 4, versículo 1 e 2. Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos ministérios de Deus. Portanto, ali, o 2. O que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. Outra versão fala que os despenseiros de Deus se encontrem fiéis. Então essa é a questão para ser um bom servo, é fidelidade. Aí o irmão vem com toda uma bagagem de igreja, de 38 anos de igreja que ele tem uma visão totalmente diferente da nossa, ele quer aplicar princípios totalmente diferentes do nosso, e ele é um homem de Deus. Ele não é o problema que ele não tem, não, ele tem caráter, ele tem tudo, mas ele não quer se submeter a uma visão. Ele quer implementar a visão dele. E o que isso causa? Divisão. E a palavra divisão, ela vem no latim, de diablo. Di é duas visões. O que a gente leu ali? Um reino dividido não pode subsistir em si mesmo. Então nós precisamos andar todos debaixo da mesma visão. E eu te dou um conselho de irmão, de amigo. Se você não concorda, vem, fala comigo, eu vou te abençoar. E você procure uma igreja que você concorde. E não fique aqui debaixo de rebeldia. Porque senão você nunca vai conseguir avançar. Você vai ser apenas um membro que vai sentar aqui, ouvir uma palavra e voltar para casa. Efésios 4. Eu vou adiantar aqui que eu achei que não ia ficar tão longo. Que eu quero orar com vocês ainda no final. Efésios 4 diz assim, passa para o 2, 3, aqui. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Já aconteceu muitas vezes a gente pregar uma mensagem aqui, eu falar uma frase,
E aí as pessoas nos procuram durante a semana, dizem, sabe aquele negócio que você falou? Eu sei, lembro. Eu ouvi do pastor fulano de tal, que é famoso. Aí eu penso assim, digo, glória a Deus, é um espírito só, né? O mesmo que está regendo ele, está regendo a minha vida. A mensagem tem que ser a mesma. Se a fonte é a mesma, o que sai dela tem que ser a mesma coisa. Segue. Há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados só é uma. O destino nosso é um só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Mais um. Pula para o 10. 11. Aqui que eu queria chegar. E aqui diz assim, você vê que ele dá uma introdução falando só de unidade, né? Ele fala, tudo é uma coisa só, é um só Espírito, é um só Deus, né? É uma só fé, o destino é um só. E daí ele entra falando isso aqui. E ele designou alguns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Que legal isso aqui. Que ele fala de unidade, daí ele vem falar, e daí é tudo diferente. Porque diferença não tem a ver com unidade. E isso a gente tem que aprender a respeitar as pessoas. Pelas diferenças que ela tem, até pelas diferenças teológicas que elas têm. Porque se a fé dela for para apresentar Jesus como Cristo Salvador, deixa ela pregar. Mesmo que ela esteja teologicamente errada. Sabe, então, o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, ela devia ser formada por esses 5 ministérios. Isso aqui é maravilhoso. E aí a gente viu que a igreja, nós aqui, né, as igrejas aqui, o que elas fizeram? Elas fizeram a igreja do profeta, a igreja do evangelista, a igreja do mestre, a igreja do pastor e a igreja do apóstolo. Quando tudo isso deveria ser uma só. Então eu tenho que entender que o meu irmão aqui que prega diferente de mim, ele prega, né, dando profecia e falando de coisas estranhas, falando de coisas futuras, porque ele é um profeta e porque ele prega diferente de mim, não tem problema nisso. Ele está sendo apenas cumprindo uma função do corpo, porque ele é profeta. Eu já me identifico, não me considero, tá? Mas eu me identifico mais com o ministério do ensino, que é de mestre. Essa semana eu tive uma experiência com Deus. Estou orando há muito tempo, para Deus me usar em curas, milagres, né? Porque eu entendo que isso é uma porta que Deus abre. A igreja precisa se mover nisso. Isso faz parte do reino, isso faz parte do corpo de Cristo. E aí eu me fechei essa semana e orei muito. E aí Deus, né, me pegou. E aí Deus falou uma coisa assim para mim. Ele disse, Fernando, o teu negócio é com a palavra. Aí eu falei, tá bom, amém. Se Deus falou que é com a palavra, não que Ele não possa me usar em algum período específico, né? Isso não impede que eu manifeste os 5, tá? Se Deus falar para você que você é um mestre, você pode fazer por um momento o pastoreio, o evangelismo e outras funções. Isso não te restringe, entendeu? Em específicos momentos nós podemos manifestar os 5 ministérios dentro do corpo, apesar de a gente ter um. Eu falei, amém, Jesus, se meu negócio é com a palavra, vamos para a palavra, entendeu? Vamos focar nisso aqui, eu sei o que Deus quer da minha vida. E o último texto que eu quero ler para vocês é 1 Pedro 4, 10, 11. Para a gente concluir já, tá? 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10 e 11. Diz assim, cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando o quê? Fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém.
Cara, a multiforme graça de Deus. Isso é maravilhoso. Vou falar um segredo para vocês aqui. Quando a gente chegar no céu, nós vamos ter 3 surpresas, sabia? 3 surpresas. Nós vamos encontrar lá muitas pessoas que nós achávamos que não estariam. Nós não vamos encontrar lá muitas pessoas que nós achávamos que estariam. E a terceira e a melhor surpresa é que nós vamos se encontrar lá. Em nome de Jesus. Que às vezes eu duvido, sabe? Eu sei que é por fé, mas sabe? A gente dá umas patinadas, né? Mas, será, cara? Mas eu creio que a gente vai. Então vai ser uma grata surpresa se encontrar com Jesus. Então, a questão é essa. A igreja, ela age de várias formas. Então, se tem um irmãozinho lá fora, sapatinho de fogo, não crucifica ele. Se ele está falando e levando Jesus até as pessoas, deixa ele pregar o evangelho. Se tem o presbiteriano que faz aquele culto metódico, né, todo em cima da palavra, deixa ele pregar o evangelho. Se ele está levando o evangelho para as pessoas, deixa ele pregar o evangelho. Bom se nós conseguimos unificar, não ser uma só denominação, porque eu acho que isso é impossível, mas unirmos num só propósito para essa cidade. Esse é o nosso desafio. Mesmo com tantas diferenças, mesmo cada um no seu ministério, esse é o desafio da igreja de Cristo. Esse é o desafio de vocês, porque vocês são a igreja. Sabe, hoje eu prego aqui querendo unidade para o corpo de Cristo. E eu já vejo isso profeticamente falando, que daqui 30 anos nós teremos isso aqui em Tangará da Serra. Eu sei que essa juventude que está aí nos seus 20 anos, eles já entenderam isso. Eles já estão muito à frente dos pastores deles, sabiam? Nesse sentido de unidade. Às vezes lhes falta experiência e bagagem, mas entendimento de unidade e corpo de Cristo, eles sabem disso. Então, quando eles assumirem as igrejas, eles vão ter uma visão diferente. E aí Deus nos dará outro desafio, que é aí quando nós nos unirmos como um corpo fortalecido, nós vamos ter que sair para fora. Aí nós vamos ter que começar a fazer missão. E eu declaro que essa cidade vai ser um celeiro de missionários, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Se coloque de pé, por favor. Quero ser o teu amigo. Sabe o que eu quero fazer nessa noite? Porque enquanto eu falei para você que no louvor Deus me falou algo específico, Deus me concluiu a mensagem. Você não veio aqui apenas para ter informações de como uma igreja foi fundada, como ela foi criada, né? Como é que funciona ou deveria funcionar. Não, esse não é o intuito. Apesar de que isso é bom e é importante, mas o intuito maior de Deus é que a gente converta o coração a Ele. E eu quero aqui na figura do pastor da igreja me colocar aqui como alguém que vem pedir perdão para vocês. Em nome de todos os pastores, você que já congregou em outras igrejas ou você que congrega aqui, e talvez você tenha tido experiências ruins com o teu pastor, experiências ruins com a tua denominação, talvez você se frustrou com pessoas, você se frustrou com a visão, você não conseguiu naquele tempo compreender as coisas, talvez você também foi rebelde e precisa se arrepender. Mas eu aqui na figura de pastor, representando todos os pastores aqui que já passaram pela vida de vocês, eu quero de todo o meu coração dizer que eu peço perdão a vocês. Que eu me arrependo das minhas falhas, eu me arrependo da minha carnalidade, me arrependo de todas as vezes em que eu trabalhei por uma instituição e não para levar o evangelho. Eu me arrependo por todas as vezes que eu te negligenciei, que eu não fui atento a você, que eu não te dei a atenção devida, que eu não te dei o amor devido, que eu não fui a figura de Cristo na sua vida. Me arrependo se eu te feri com palavras, me arrependo se eu te julguei alguma vez, se eu fiz algo para você que te fez fechar o coração para Jesus. Feche seus olhos, irmão, comece a orar, comece a receber essas palavras. Se você se identifica com isso, começa a liberar esse perdão sobre a minha vida, sabe? Se Jesus falou isso para mim, Ele falou: Fernando, já é o tempo de remir a igreja. Nós vamos remir a igreja aqui simbolicamente, profeticamente.
Libera esse perdão sobre minha vida. Libera isso sobre esses pastores.